Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, só que desta, né? Para falarmos sobre o mercado de trabalho, como se destacar nesse novo cenário. Sejam muito bem-vindos. Caldas Mary, bem-vindo. Diógenes, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Querido professor Edivaldo, muito boa noite, seja bem-vindo. Eu vou logo aproveitar que a professora Alessandra já está aqui disponível. Já vou chamar para a gente não perder tempo, tá? E aí a gente já começa. Caetano, meu querido, tudo bom? A gente já começa nosso bate-papo aqui sobre o mercado de trabalho. Nesse novo cenário, tá? Enquanto a professora Alessandra entra, Davi Paz, Verdades em Gotas. Ale, boa Boa noite! noite, Nai. Boa noite, pessoal. Tudo bom Tudo com bem? vocês? Tudo bem. Tô super feliz, né, nesse bate-papo. É feriado em Salvador. É, Em pleno feriado, a gente aqui juntas, acho que a gente vai conseguir fazer uma reflexão super bacana sobre o mercado de trabalho, ou seja, quem está inserido no mercado de trabalho, quem com essa ótimo. pandemia, né, se afastou do mercado de trabalho e quer retornar, enfim, acho que... E as contribuições aí dos nossos... Luciano entrou agora, beijo, Lu. E a gente vai Isso, beijo, fazer... Lu. Podem jogar as perguntas aqui, chama os amigos, chama os colegas, quem perdeu o emprego, chama para vir para esse bate-papo. Quem não perdeu o emprego e está com medo de perder o emprego por causa dessa mudança de cenário, chama também. Chama quem quer voltar para o mercado de trabalho, muita gente se empolgou, né, em vários aspectos, então chama todo mundo. Ótimo, tem uma galera boa entrando aí, viu? Acabei de voltar, eu sei quem é. Luiz, muito obrigada, viu, gente? Bom, professor Edivaldo mandou um abraço aí para você, Ale. Beijo, Luciana, Ed. Washington, meu querido. Vitor, Borges, Luma, Mussi, tudo bom? Tem uma galera boa aqui, viu? Eu acho que a gente vai fazer uma contribuição bem bacana para todo mundo, Ale. E eu acho que é bacana a gente começar falando um pouquinho, você até fez essa introdução, né? Essa é uma temática que cabe para qualquer qualquer pessoa que está em atividade profissional, né? Ou atuando, ou mesmo fora do mercado de trabalho no momento, disponível, né? Como a gente gosta de falar. Então, na verdade, é a gente fazer a reflexão de que o que está por vir não é o que a gente está acostumado, né, a viver, a tratar, a lidar. Por isso que a gente chamou, então, de novo cenário, né? Porque muitas coisas, com certeza, mudarão, né? Comportamentos, a própria tecnologia já está se inserindo nas organizações de uma forma diferenciada, né? E as pessoas estão precisando lidar com essa novidade, né? E também de comportamentos, que é o nosso foco aqui, a gente vai focar em competências comportamentais, certo? Exatamente. A pandemia acabou acelerando vários fenômenos, né? Então, assim, a gente já via há alguns anos, até com a mudança da legislação trabalhista, essa tentativa de migração de um trabalho tradicional, né, que a gente está acostumado, para um trabalho, seja remoto, ou seja, na configuração mais pontual de home office. A pandemia acabou acelerando várias tendências que a gente estava vendo que paulatinamente estava, né, aparecendo, surgindo e introduzindo no cotidiano, seja das pessoas e seja das empresas. Então a gente está vivendo aí, digamos assim, 5 anos em 3 meses. E isso, obviamente, vai se materializar no mercado de trabalho. As expectativas do empregador e as necessidades do empregador mudaram. E com isso, as pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho ou estão querendo retornar, né, que estão disponíveis
no mercado, vão precisar apresentar isso, vão ter que apresentar essas novas competências. E a pergunta que permeia nosso debate de hoje e as contribuições é: que novas competências, afinal, são essas, né? São competências técnicas, são competências comportamentais. Então, essa para quê? Para preparar essas pessoas que querem, obviamente, se manter competitivas no mercado, atrativas para o mercado de trabalho, né? Que querem se manter, o que é que elas têm que correr atrás nesse momento, né? Querendo ou não, houve para alguns, um freio de mão puxado, a vida se desacelerou, as mudanças se aceleraram, mas nossa rotina se desacelerou. E aí, como a gente pode aproveitar, dentro das nossas limitações e realidade, para a gente se tornar ainda mais competitivos como, né, pessoas que estão se colocando no mercado de trabalho? Perfeito, Ale. Você usou uma palavra que eu gosto muito, né? E, por incrível que pareça, minutos antes da nossa live, eu estava conversando com um amigo sobre exatamente nos mantermos atrativos ao mercado de trabalho, né? Independente da área profissional que você atue, você precisa ter muito cuidado com isso, né? Ah, porque eu já fiz uma graduação, porque eu já tenho uma especialização, eu tenho um corpo de conhecimento, de competências técnicas muito bem estruturado, né? Mas como é que está o mercado? Ele está aceitando o seu currículo, né? Porque a frase que a gente mais tem ouvido hoje é exatamente que contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. Só que assim, seu currículo pode ser maravilhoso, mas você está acompanhando os avanços que o mercado tem tido que se adequar, né? A gente está vivendo essa questão toda da pandemia. Hoje eu precisei dar uma saída e eu observei várias lojas de diversos segmentos trabalhando por drive-thru ou delivery. E eu fiquei assim, que bom, né? Que bom que estão se reestruturando de alguma forma para não fechar suas portas, né? Para não ter que demitir todo o seu corpo de colaboradores. E é isso mesmo, as organizações estão se adaptando e eu, enquanto profissional, de que forma é que eu estou me adaptando? Eu vou simplesmente assumir o papel de Gabriela, eu nasci assim, me formei assim, sempre trabalhei assim e vou continuar sendo assim. Até que ponto isso é positivo, né? Será que essa síndrome da Gabriela não é o que está lhe afastando das oportunidades que o mercado tem oferecido? Porque eu tenho dito sempre em minhas lives, não se enganem. O mercado não está superaquecido, mas ele continua contratando, né? Então, e não é só na área de saúde, é importante que se diga, porque às vezes a gente fica na concepção, não, é porque é área de saúde, então todo mundo técnico, enfermeira, não é só na área de saúde, tá? A rede varejista tem contratado bastante também, e eu digo isso porque eu recebo muitas vagas, né? Então, é importante estarmos atentos a isso, né? Você falou da parte técnica, bom, eu tenho minha formação, construí ali o meu currículo, né, na parte técnica, é bacana, é bonito, tenho coisas que nem todo mundo tem, mas como é que eu me comporto, né, no dia a dia das relações profissionais? Porque eu acho que isso é o que mais retém o profissional, né? Você concorda com isso, Ale? Deixa eu Com ver. certeza. André entrou aí, um beijo, Lincoln. Ana também Beijo. entrou antes. Então, assim, quando a gente fala de competências, a gente fala de conhecimento, a gente fala de habilidade, fala de atitude. E você deu um exemplo de hoje que você saiu e ficou contente como os empresários estão se reinventando. Mas, assim, eu tenho uma história contrária a essa, que eu me assustei. O isolamento social em Salvador começou por volta, né, meados de março. E eu me lembro que, eu, obviamente, não vou citar nomes, tem uma grande franquia nacional de uma empresa que eu compro sempre no Salvador Shopping. E compro pelo WhatsApp e vou lá buscar. Sempre foi assim. Começou a pandemia, né? Obviamente, né, tudo fechado. 10 dias depois, eu fui mandar um WhatsApp da empresa, não era de uma funcionária, para saber se tinha determinado produto, para ver alguma forma, né, de continuar comprando. E o WhatsApp estava sem ser usado há mais de 10 dias, desde que começou
né, o isolamento. Então, me assusta os empresários a questão da atitude. Muitos empresários demorou semanas e meses até pensar em alternativas dentro da legislação, dentro das normas vigentes, para continuar funcionando. Então, por um lado, a gente vê que eles estão se reinventando, mas a gente também tem que fazer uma reflexão, Nai, que a gente já está quase em junho. Ou seja, a gente está falando de mais de 2 meses para certas empresas conseguirem se reinventar. E quando eu falo isso, tem a ver com atitude. O que é a atitude? Essa proatividade, essa assertividade que a gente não viu em muitas empresas, mas as empresas são amorfas, as empresas não fazem nada. Quem fazem são as pessoas, somos nós. Então, uma reflexão que a gente pode fazer agora é quantos de nós que estamos no mercado de trabalho ou fora dele, talvez tenha sido isso que nos deixou menos atrativos, a gente tem atitudes, né? Aquilo que a gente chama de soft skills, que são atrativas para o mercado de trabalho. E criatividade é uma delas. Criatividade era e continua sendo para esse novo mercado de trabalho. Proatividade, tomada de decisão. Ou seja, a gente tem que tomar decisão no meio da pandemia, lojas fechando, não podendo funcionar. Temos que ser criativos e tomada de decisão para continuar funcionando, sempre respeitando as regras vigentes, porque a gente tem que sempre usar o arcabouço, né, os marcos legais para as nossas atividades. Então, assim, a gente tem que falar muito aqui, durante muitos anos, quando a gente fala de gestão, RH e até a formação acadêmica que nós somos, né, somos docentes, né? Quando a gente faz o cálculo, chega quase a 17 anos de docência, o que a gente sempre fala para os nossos alunos que a questão da hard skills, que são essas competências técnicas que a gente adquire através de um diploma, de um curso, de um EAD, de várias formas, digamos assim, formais, tangíveis e mensuráveis, não é tudo. Isso é o currículo que você abordou no começo do nosso debate. E a pergunta é, e aquilo que não é palpável? Aquilo que não é tangível? E é isso que está fazendo os olhos brilharem do empregador. Então, assim, graduação, pós-graduação, ok, beleza. Mas como é que isso vai me ajudar a ter uma empresa mais otimizada nos resultados? Como é que eu vou ter uma gestão mais assertiva? E eu acho que é isso, nesse novo... Já era tendência no mercado de trabalho, digamos, antes da pandemia, mas ficou muito evidente agora. Ou seja, a falta de atitude de colaboradores e empreendedores está fazendo realmente as empresas e as organizações se tornarem mais competitivas ou menos competitivas. Massa. Deixa eu ler um comentário aqui que eu achei bacana, que acho que já se insere aí. Ai, sumiu, peraí. Professor Edivaldo. O novo normal chegou e ainda não foi percebido por muitos. O antigo normal ainda é a zona de conforto e é o grande perigo neste novo cenário. Como é que vocês, como é que a gente percebe este conflito, o antes e o depois? Ed, tem muitos estudos identificando diversas competências que vão ser deveras exigidas, tá? Para esse novo normal, ou esse novo cenário. E a primeira delas é inteligência emocional. A gente tanto ouviu falar de inteligência emocional e parece, Ale, que dessa vez não tem para onde correr. Eu preciso me autoconhecer, compreender como é que eu reajo às situações, às relações e gerir essas emoções, tá? De forma que eu não saia da linha, E possa, de fato, continuar mantendo relações saudáveis, tá? A inteligência emocional, ela tem sido muito requerida há algum tempo e eu acho que desta vez, de fato, bater o martelo que ela é necessária, uma outra que também tem sido muito falada é a adaptabilidade, Essa coisa de novo normal e antigo normal, Essa zona de conforto, exploda essa bolha da zona de conforto, E explore tudo o que está à sua disposição, Isso é muito importante, a gente ter esse cuidado de sair dessa zona de conforto e cuidar de, eu preciso me adaptar.
Nós somos professoras, estamos inseridas nessa educação remota, a gente faz aulas ao vivo, e foi assim, em uma semana a gente teve que se adaptar para essa nova realidade, né? Para que as aulas não parassem. E quantos profissionais em suas áreas precisaram se adaptar, né? Para continuar no mercado, se inovar, flexibilidade e inovação é uma outra competência que vai ser muito requerida também. Né? A gente não pode simplesmente dizer é isso e acabou. Eu preciso ouvir todo mundo, né? Eu preciso ter uma visão holística para eu ter decisões cuidadosas, prudentes, assertivas, né? Você quer contribuir aí com essa fala de Edivaldo, Ale? Claro, eu tô aqui, gente, eu tô olhando aqui pro lado, porque eu tô com um computador para poder acompanhar as perguntas, porque assim, eu não enxergo direito, então se eu ficar olhando só pela tela do celular, não consigo. Aí já anotei aqui algumas perguntas. Em relação ao que Ed fez essa reflexão, com certeza, assim, fomos nessa nova realidade, sem preparação, né? Pessoas não se prepararam, e não tinha como, as empresas também não. E quem tem inteligência emocional, né, para conseguir se adaptar a esse novo cenário com maior rapidez, né, resiliência mesmo, a gente apanhou, todos os profissionais de alguma forma apanharam. Quem continuou trabalhando, quem não continuou trabalhando. Então, assim, e tem pessoas que são aversas e organizações que são aversas a essa mudança. Ou seja, não, Gabriela, que você comentou, né? Sempre funcionei assim, sempre tive cliente assim, já passei por tal crise, aquela crise, vai funcionar. E não, realmente estamos vivendo uma nova era. Também peguei aqui algumas perguntas. Alguém perguntou assim sobre os colaboradores acima de 30 anos, né? Eu particularmente, Alessandra, eu acho que os colaboradores, as pessoas que estão no mercado de trabalho, que são mais maduras, né, acima de 30 anos, tem mais bagagem, até pelo tempo, né, até pelas experiências, ou seja, tem mais condições de se tornar atrativo para esse mercado de trabalho. Então, eu, pelo menos, não vejo nesse momento uma discrepância entre acima de 30 anos e abaixo de 20 anos, porque são gerações muito próximas, né? Não tem um abismo geracional. Se a gente pegasse acima de 60 anos, provavelmente aí a adaptação teria que ser um pouco mais profunda. Então, em relação à pergunta de acima dos 30 anos, o que eu vejo são as mesmas competências, as mesmas soft skills que esse novo mercado precisa, de criatividade, de assertividade, de tomada de decisão, de liderança, de gestão, de comunicação. Outra pergunta também aqui, e depois vou só responder porque eu anotei, senão a gente se perde, foi de Potira, né, sobre as pequenas empresas. Claro que as pequenas empresas, pelo seu tamanho, né, pela sua falta de robustez, né, acabam sofrendo mais, tanto no início, são as primeiras a fecharem as portas, e são as últimas a se reerguer. E muitas vezes as políticas públicas ficam aquém, muito aquém das necessidades das pequenas empresas. Mesmo porque grande parte das políticas públicas nem abraçam as pequenas empresas. Então, as pequenas empresas, uma característica das pequenas empresas brasileiras é realmente a capacidade de mudança. Até por serem pequenas, as burocracias muitas vezes são bem menores, porque a gente está tratando de empresas familiares. Então, a gestão e a tomada de decisão acaba sendo mais flexível. Isso traz as desvantagens, mas falando aqui das vantagens, ela tem muito mais capacidade de se reinventar e modificar seu foco e criar alternativas criativas. Então, respondendo à pergunta, infelizmente vai depender exclusivamente da criatividade e da capacidade dessas empresas de analisarem esse novo cenário que está se desenhando, né? O novo comportamento do consumidor, o consumidor que está saindo dessa pandemia é totalmente diferente do consumidor antes, né? Se a gente fizer uma autorreflexão nossa, a gente tem mudado nossos hábitos de consumo, não porque a gente não pode, né? O nosso ir e vir está limitado, mas até nossas prioridades enquanto consumistas mudaram. Isso vai perdurar provavelmente em algumas tendências. É claro que a Alessandra hoje, durante a pandemia, tem
um escopo de consumo limitado por inúmeros motivos, né? E quando a Alessandra sair do pós-pandemia, vai ampliar um pouco. Mas a Alessandra foi mudada por essa pandemia. Todos nós fomos tocados e mudados. Então, muitas vezes a gente vai olhar para o nosso consumo que a gente fez anterior e vai ver que nesse novo cenário não faz tanto sentido assim. E as empresas que perceberem isso e analisarem quem é esse novo consumidor e o que é que esse novo consumidor espera e conseguir oferecer isso, então a pequena empresa vai conseguir, né, ter uma performance mais positiva. E você, Nay, o que é que acha aí dos 30 anos, né? Que a gente Então, tá bem acima dos eu, não, 30. eu concordo perfeitamente com você sobre os 30 anos. Eu ia colaborar aí mais com a questão das pequenas empresas, que eu acho que vale para qualquer porte, né? Mas focando, né, na pergunta das pequenas empresas, você trouxe muito bem, né, essa questão de ter atenção com o consumidor, né, que vai mudar os hábitos do consumidor, e também a sobrevivência, a perpetuação, não só a partir de hoje, mas sempre dependeu das pessoas que fazem parte daquela organização. E daí vem essa proposta. A gente precisa se reinventar enquanto profissional, né? E se eu sou proprietário dessa organização, eu preciso estar atento que eu tenho que me adaptar, ser mais flexível, ser mais inovador, e eu preciso ter ao meu lado pessoas com essa mesma vertente, né? Não dá para manter pessoas. E aí, assim, eu vou falar muito sem panos quentes. Nenhuma organização vai manter profissionais que não sejam adaptáveis, que não tenham se melhorado, se aprimorado para essa nova realidade. Então, se você acha que você está ali confortável, anos de empresa, está tudo bem, não está tudo bem. Tá? Então, comece a mostrar o que você tem de novo, de que forma que você pode colaborar com essa nova realidade. E aí vale para o proprietário, para os gestores e para os liderados. Tá? Eu compreendo muito com isso. Nia Sampaio falou, então o mercado de trabalho vai exigir que realmente estejamos preparados. É isso mesmo, tá? Saber um pouco de tudo, mas eu acredito também que ter qualidade, sabe? Isso faz parte também de, talvez vocês se perguntem, como é que eu desenvolvo essas competências aí que vocês estão trazendo? Bom, eu até já falei aqui, né? Autoconhecer-se. Eu preciso identificar o que é que eu tenho de positivo que o mercado de trabalho vai exigir. E dentro do que o mercado de trabalho está exigindo, eu ainda preciso desenvolver algo mais, tá? Está me faltando algo para que eu seja destaque, para que eu seja um diferencial e que eu me mantenha na organização ou que seja atrativo, né, para o mercado de trabalho, nos recrutamentos e seleções, né? E aí vem, beleza, eu identifiquei algumas competências que eu preciso aí aprimorar, desenvolver, e de que forma? Bom, nós estamos vivendo aí essa era virtual, muita gente em casa, aproveitando as redes sociais, né? E as redes sociais estão trazendo conteúdos maravilhosos. Também tem muita coisa que é só perda de tempo. Aí cabe a você, o que é que eu escolho? Eu vou dar prioridade ao quê? Né? Se eu entendo que é importante eu me aprimorar, eu continuar aprendendo, isso é humildade, é uma outra competência, tá? É uma outra característica que o colaborador, o profissional, ele vai precisar ter. E a humildade eu falo no sentido de eu estar disposto a aprender, né? O que eu sabia talvez já não sirva mais. Tem coisa nova e eu preciso estar disposto a aprender sobre essa coisa nova, né? E aí, essa humildade vai ser requerida, né? Porque é o aprendizado contínuo. E se eu compreendo que eu preciso aprender mais, eu vou buscar o que tem de qualidade. Por exemplo, essa live que nós estamos fazendo, tantas outras lives com conteúdos com alta qualidade, né? E que às vezes a gente perde tempo assistindo lives que não contribuem muito para a minha vida profissional, né? Uma reflexão que a Você gente pegou tem. alguma coisa a mais? Peguei várias perguntas aqui, eu tô aqui no computador, tô aqui. Chama o pessoal para Tá. vir, para o pessoal entrar, joga a pergunta, que a gente não vai deixar Manda passar aviãozinho nada. chamando a galera também. E tô aqui no computador, call center aqui funcionando
pleno vapor. A reflexão que a gente tem que fazer, Nai, é como a gente vai sair dessa pandemia. A gente tem que sair diferente. Se a gente fizer uma reflexão, Isso. e aquilo que você falou do autoconhecimento, que saímos iguais como entramos, tem alguma coisa errada. Então a gente tá Tem faltando algo, atitude na gente. A gente tem que sair com diferente e certeza. tem que sair melhor. Por que não? Sair melhor em vários aspectos. É claro que eu não entro naquela paranoia de que a gente tem que usar todo o nosso tempo agora. Ficou mais ocioso em que sentido? A gente não perde tanto tempo em trânsito, não sai, não sai mais, só sai quando é necessário e tenta otimizar, né? Eu não saio só do mercado, eu vou no mercado, farmácia, faço tudo para aproveitar a higienização de quando eu chego em casa. Então a gente está otimizando o nosso tempo fora de casa, então a gente está passando muito tempo em casa. Eu não entro na paranoia que tem que usar todo o tempo para, né, se aperfeiçoar, não, porque senão a Sim, gente vai destruir esses recursos com humanos. certeza. Mas a questão é, a gente tem que também, né, fazer um plano, criar um plano pra gente. O que é que eu pretendo? Alguém perguntou aqui, que eu não anotei, que tem que saber um pouco de tudo. Não. Se você souber um Não, pouco de tudo, você entra numa paranoia, num looping infinito, e não vai conseguir isso. sair dele. E vai ser uma autocobrança do tipo, eu não sei tudo. E se Ninguém sabe perde, né? tudo. Eu acho que a gente pode focar em algumas coisas que nesse momento são fundamentais, que o mercado de trabalho está exigindo. Então, a questão da tecnologia, então saber usar as ferramentas. Você deu o exemplo dos professores que de repente tiveram que usar o Teams da Microsoft. Então, ninguém sabia, a gente não sabe tudo, mas a gente tem as habilidades e atitude para aprender onde buscar, né? Onde buscar isso e em poucos dias a grande parte estava utilizando. Então, acho que a questão da digitalização, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, tem uma plataforma que é gratuita chamada Canva, canva.com, que é para fazer o quê? Design simples. É claro que não substitui o papel de um designer gráfico que estudou para Sim. isso, né, tem expertise disso. Mas para a gente fazer cards, coisas mais simples, né? Os meus cards do meu Instagram são todos feitos lá, acho que os teus também, né? Pelo Canva. Então, assim, eu não sou designer gráfico, não tenho nenhuma aptidão para isso, mas assim, eu me viro, né, no design fazendo através do Canva, que é um aplicativo gratuito. Então, assim, a parte da economia digital, dessas ferramentas, é fundamental. E um ponto que eu queria chamar muito a atenção é a questão do português. É muito grave. O que eu acho tragicômico quando eu vejo aquelas vagas de emprego que falam assim, inglês fluente. Eu falo, não, não, Oh, português fluente. é, Português por fluente o favor. suficiente. Então, assim, lei quer dizer que você não tropeça de vez em quando no português? Tropeço, mas com menos frequência. Por quê? Porque se eu não sei usar, se eu fico na dúvida como escreve determinada palavra, eu tenho um arcabouço, né, de histórico de leituras que me permite, obviamente, trabalhar com sinônimos. Então, por mais que eu não seja formada em literatura, eu tenho um português bem interessante, bem legal, bem positivo, ou seja, que eu consigo me apresentar, eu consigo mandar um e-mail, né, consigo me comunicar, me expressar de maneira correta. Então, o que eu vejo muitas vezes desses profissionais, sejam que estão dentro do mercado ou fora, que deixam o português para segundo plano. Então, assim, se a gente está falando da digitalização da economia, bora falar da língua portuguesa também, escrever bem. Também. Então, escrever bem não é escrever rebuscado, usar aquela terminologia, e me perdoem os advogados, pelo amor de Deus, mas aquela linguagem, não, né? Nem eu entendo, aquilo é um idioma à Legal. parte. Não, mas assim, falar É, com fluidez, falar com leveza, saber se expressar, né? Não escrever em tópicos. Tem gente que manda e-mail só sabe escrever em tópicos. Não, bora escrever orações. Então, então não precisa saber tudo, respondendo a pergunta, mas sim, precisa perfeito. ter atitude. Para quê? Porque se a empresa aparecer com uma necessidade, você tem atitude para saber onde buscar o conhecimento. E tem aquilo que Nai falou. Hoje em dia, gente, a FGV tem cursos online gratuitos, a Estácio tem cursos gratuitos, e a gente está falando da Fundação Fundação Bradesco, Bradesco. Sebrae que eu amo, É, tem diversos, mais de 200 cursos online gratuitos. Então a gente tem que saber, então não ficar na paranoia, não me lembro o que perguntou, desculpa, de querer saber tudo, porque é impossível, mas assim, se debruçar sobre algumas competências que são fundamentais nessa era digital, né? Saber utilizar a tecnologia
focar no português. Só para não perder, Lucas, meu querido, mandou a pergunta aqui, pergunta não, comentário, que o normal de hoje pode não ser de amanhã, né? Aí eu trago Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. A sociedade é essa metamorfose e está em disrupção, né, constantemente. E a gente tem que ter, digamos assim, inteligência emocional, e eu falo de maturidade também, maturidade para saber o que faz sentido hoje, não faz amanhã. E tá tudo bem, tem que ter adaptabilidade que você comentou das pessoas para isso, não é isso, Nai? Exatamente. Você falou aí de não focar em tudo, né? Eu gosto muito de trabalhar com propósito, tá? Bom, na conversa que eu citei mais cedo, a gente falou um pouco sobre isso, né? Você está percebendo que o mercado está caminhando para um lado que você não está se encaixando, você não atende ao mercado. De que forma é que você consegue, e aí a pergunta do Caetano, como se manter atraente durante e após a crise? Bom, primeiro, eu acho que vale a pena você, a Lei falou muito bacana aí, faz um plano, né? Identifique que caminho você quer caminhar. O que faz sentido para você? De que forma é que você percebe que você de fato é útil, tá? E comece a entender qual é a tendência dentro desse caminho que eu quero caminhar, né? O que é que vale a pena? O que é que o mercado, as organizações estão exigindo? Bom, eu estou já inserido no mercado de trabalho, eu sou um colaborador de uma organização XYZ de qualquer porte, tá? E aí eu posso simplesmente demonstrar que eu estou atento às novidades, né? Eu estou atento a esse novo cenário. Indicar soluções que sejam viáveis, fáceis, práticas, né? Que custem pouco ou nada, porque tem muita coisa boa que a gente pode fazer e não vai gastar, né? Não vai precisar investir de forma significativa, né? Então, à medida que você conseguir, vá mostrando que você tem talentos, que você tem habilidades, né? Que é possível você colaborar de forma significativa, que é possível que os gestores percebam, fulaninho existe, olha fulaninho ali, nunca tinha reparado fulaninho, passa até a saber o seu nome, porque tem gente que é assim, né? Tem gestor que nem sabe o nome do colaborador, né? Então passa a lhe ver com outro olhar. E aí tem gente que reclama muito, a organização não dá oportunidade. Como assim? Mas você está criando as oportunidades para que elas ocorram, né? Porque muitas vezes a gente quer só, estou aqui esperando acontecer alguma coisa. Faça com que a coisa aconteça também, né? A gente tem muito aí as redes sociais, nesse isolamento, a gente tem utilizado muito as redes sociais. Que tal pensar em postar coisas que sejam bacanas, positivas, que tenham a ver com a sua atividade profissional, né? Isso é uma forma também de eu me manter atraente. Concorda, Lê? Com certeza. O que eu queria... Gente, alguém fez uma pergunta que eu perdi, porque foi a hora que eu estava comentando. Manda de novo a pergunta, que eu acabei me perdendo. Tem que se manter atrativos mesmo. Daqui a pouco eu vou propor para ti, Nai, se você concordar, a gente fazer uma reflexão bem tangível, bem mostrando, né, com sugestões bem tangíveis mesmo, para quem está fora do mercado de trabalho. Eu queria só trazer aqui algumas reflexões que, enquanto você fala, eu estou aqui, né, no call center, né, pegando as dúvidas. Natália comentou sobre pensar fora da caixa. É aquela questão, Natália, de criatividade mesmo. Hoje, com certeza, é uma soft skills super atrativa para o mercado de trabalho, é ter criatividade. Foi aquilo que Nai falou. Estamos no meio do furacão. O colaborador tem que trazer alternativas viáveis, né? Possíveis de colocadas em prática, e isso chama atenção, porque vai pensar assim, nossa, fulaninho, Nai, né? O fulaninho faz diferença, o que é o vestir a camisa da empresa? Vestir a camisa da empresa não é dizer amém para tudo que a empresa fala, não. Vestir a camisa da empresa é ser ético, primeiro, né?
ter uma postura ética, ter uma postura correta, mas também trazer com criatividade soluções para a empresa, porque a organização passa por problemas, seja por causa da pandemia, né, ou em qualquer outro contexto. Sempre a organização passa por desafios diários, né? O famoso matar um leão por dia. E aquele colaborador que veste a camisa é aquele colaborador que está preocupado com isso. Por mais que o salário dele esteja garantido no final do mês, ele quer que a empresa dele cresça forte, porque ele sabe que com isso ele vai crescer também. Então, Nia Sampaio falou de profissionais que continuam no passado. Com certeza, esses profissionais, Nia, que continuam no passado, são funcionários que não são nada atrativos, nem antes da pandemia, e agora ficou muito mais evidente. Os funcionários que não sabem pensar fora da caixa, ou como o Nai começou o discurso hoje, que são Gabriela, ficou muito mais evidente do tipo, um peso morto. Então, no momento onde as empresas estão fazendo um esforço sobre-humano para evitar demissões, a gente encontra colaboradores simplesmente do tipo, não, eu sou assim, nasci assim, vou continuar assim. Não, então é um peso morto. E as organizações, obviamente, num momento de crise, porque é isso que a gente está vivendo, tem que ver onde é que pode ser cortado. Então, esse tipo de colaborador se torna muito menos atrativo, né? E quem se torna atrativo é aquele que traz com criatividade soluções, né, para superar juntos os obstáculos. E você, Nai, o que é que você acha? É exatamente isso aí, Ale. Eu queria até entrar com outras duas competências, tá? Que é colaboração. Simplesmente trabalho em equipe, né? A gente está também atento a isso, tá? E uma outra que eu acho que acaba respondendo a Nia também, que ela pergunta, consigo entender as dificuldades e minhas limitações, mas como mudar? Como fazer isso acontecer? Né? Que ela fala, né? Tenho dificuldades para enxergar esse caminho. Nia, existe uma outra competência que vai ser muito requerida, tá? Autogestão. Na verdade, quem está atuando já hoje em home office já está desenvolvendo essa habilidade. Por quê? Por mais que eu, enquanto gestor, eu delegue as atividades ou busque dos meus colaboradores, dos meus liderados, os resultados, eu preciso confiar nele que ele vai conseguir se organizar para entregar o resultado dentro do prazo e com a qualidade que se espera dele e que ele mesmo espera entregar com qualidade, tá? Então, essa autogestão pode lhe ajudar a encontrar o seu caminho. Beleza, eu não sei, eu estou meio perdida. Lembre que eu falei de propósito. Identifique, na minha atuação profissional, o que me faz bem, tá? Quando eu falo de propósito, eu gosto sempre de usar esse termo. O que me faz acordar e ter brilho nos olhos? O que mexe em mim, que diz, ai, que bom, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso. Pronto. Identificou o que lhe move. Poxa, eu gosto de trabalhar com isso. E muitas vezes a gente faz alguma atividade profissional que a gente não gosta. Mas, na verdade, a gente não sabe que gosta. Tá? Pode, de fato, realmente não ter afinidade com você. Mas, de repente, você faz uma reflexão um pouco mais aprofundada e ressignifica isso, esse não gostar. E começa a haver formas de enxergar aquela atividade como eu sou muito boa realizando isso. Né? E eu posso fazer isso de uma forma muito satisfatória, com uma qualidade e um amor, uma entrega fantástica. E aí usa o plano que a Lê considerou. O quê? Né? O meu propósito. Como? Quais as ferramentas que eu posso utilizar? Bom, aí a gente falou das lives, né? Busque lives com conteúdo, busque palestras, tem muita coisa, muitos cursos gratuitos, a própria Ale já falou aí, né? E uma outra coisa que é muito bacana também, revise o seu network, tá? Revise as pessoas com quem você está se relacionando constantemente. De que forma aquela pessoa agrega? O que ela traz de benefício para você? Tá? Falando do âmbito profissional. Tá? Será que essas pessoas podem me ajudar a eu construir o meu caminho? Né? A eu encontrar as formas de caminhar de modo que eu me sinta leve, feliz, realizada com o que eu
atuo, né? Eu acho que essas são algumas formas de você, de repente, trilhar o seu caminho, tá? E ter aí uma ressignificação profissional que seja satisfatória para você. Você quer colaborar com isso, Ale? Eu quero dar uma continuidade, porque você foi na sua fala super completa, e eu aqui, né, pegando algumas perguntas que, gente, quem eu perdi as perguntas, manda de novo, não é porque eu não achei que Eu não é estou pegando importante, aqui. não. É que eu não consigo, eu sou multitarefa, mas não sou tanto. Antes de começar a responder as perguntas, quero mandar um beijo para quem mandou tchauzinho aí. Luciana Xavier mandou um beijinho pra gente, Cris, Rita Cruz, Vanessa, beijo para vocês. Obrigada por estarem aqui colaborando. Diego fez uma reflexão sobre o home office, né? E sobre que as fraquezas das organizações se tornaram mais evidentes. Então, Diego, respondendo, o home office com certeza foi aquilo que a gente começou na live de hoje. Já desde a reforma trabalhista de 2017, se não me falha a memória, né, até a questão do arcabouço legal começou a permitir a questão do trabalho remoto. E o home office, como a gente está vendo agora, né, dentro desse novo contexto, acelerou. Então, eu tive acesso, acho que até publiquei aqui no meu Instagram uma pesquisa que as pessoas pretendem, né, fazer mais home office. Quando passar a pandemia, as pessoas se assustaram no começo, né, que não estava acostumada, mas gostaram desse novo modelo e pretendem continuar fazendo home office uma vez por semana, duas. Em São Paulo é super comum isso por causa do rodízio de carros. Então, as pessoas já têm o hábito de, uma vez por semana, trabalhar de casa. Tem aquilo que você falou, na autogestão. Quando a gente descola do formato tradicional da empresa, onde seu gestor está ali, consegue ver, né, de maneira mais tangível seus resultados, quando a gente fala do home office, a gente fala de uma autogestão, que você vai ter que gerir seu tempo da forma mais correta para você conseguir fazer as entregas com a qualidade esperada e no tempo, digamos, determinado para isso. Então, eu vejo, né, seja nas redes sociais, desabafo de amigos, né? Ai, não gosto do home office porque eu não consigo manter o foco. É necessário aprender, né? Então, claro que nem todo mundo tem essa habilidade, gosta desse novo formato, mas assim, para se tornar, voltando ao tema de hoje, atrativo para o mercado de trabalho, você tem que adquirir essa habilidade de fazer autogestão, porque o home office é sim, respondendo Diego, uma realidade que já existia, que se intensificou agora com a pandemia e com certeza vai perdurar. Então, as empresas perceberam que é possível, né, o formato. Cuidado que home office é uma coisa, trabalho remoto é outra. Depois pode ser até um tema de uma live. O home office, que é esse trabalho pontual, né, durante uma vez por semana, com certeza vai perdurar. Quero também outra pergunta aqui, que foi de Aline, sobre funcionários públicos. Complicado, né, Aline? Sobre os funcionários públicos que continuam fazendo aquilo como sempre fizeram. Se a gente pensar nas organizações públicas, elas também têm evoluído, comparado com a iniciativa privada, onde essa evolução é muito mais rápida, sentida, e, né, essa metamorfose é muito mais rápida. Claro que as organizações públicas demoram, né? Essas mudanças estruturais são muito mais lentas. Acho que é possível ter uma mudança nos próximos anos, não esse ano, mas nos próximos anos, sobre a questão da carreira do gestor público. Acho que o gestor público também, tudo isso que a gente tem falado aqui serve para eles. Por quê? Porque hoje você está na iniciativa pública, pode ser o que você quer, o propósito que você falou, mas daqui a um ano pode não ser, pode querer se lançar em outros desafios, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com aquele autoconhecimento, da gente querer fazer sempre o melhor. Eu não sou tão romântica de achar que a gente tem que brilhar os olhos, né? Em relação ao trabalho, né? Porque tem dias que realmente os olhos não vão brilhar, os olhos vão estar opacos, e a gente tem que ter o famoso força na peruca e seguir. Então, eu acho que é muito mais a questão do respeito, né, pelos colegas de trabalho e ao seu nome. Então, a gente tem que trabalhar muito esse. Faz parte. Tem dias que vão ser melhores, né, com brilho no olho. Tem dias que não vai ter brilho no olho. E a gente tem que tentar dar nosso melhor nesses contextos. Só para não perder, só mais uma perguntinha, Nai, que eu já te dou a palavra. David perguntou aqui se aprender a desaprender. Olha o jogo de palavras. Aprender a desaprender
é uma competência do mercado de trabalho. David, eu não concordo. Eu, assim, o desaprender, eu acho que, para mim, quando eu falo desaprender, é simplesmente jogar no lixo alguma coisa. Então, eu acho que não. Eu acho que até atitudes e competências que nós tínhamos e que não faz tanto sentido, né? Vou trazer um exemplo. A gente, quando fala de liderança e chefe, fica muito evidente a diferença entre ambos. E chefe, obviamente, que não faz tanto sentido no novo contexto do século XXI. Mas não é desaprender. Eu acho que é muito mais aprender com aquilo que estava errado, para usar como o benchmark ao contrário. Não é para ser feito isso. Então, eu não concordo. Eu acho que a gente tem que aprender. E aprender com os nossos erros e aprender também com aquilo que a gente fazia de errado. Eu acho que a gente tem que olhar para trás e falar, olha, eu fazia assim, naquele contexto, dentro daquilo que eu sabia, fazia sentido e hoje não faz mais. Então, é aprender aprendendo. Eu trabalho muito mais com o gerúndio do que o desaprender, né? Esse sufixo, né? E aí, Nai, jogo para você agora a bola. Eu só não ouvi a pergunta, Ale, o finalzinho da pergunta, eu ouvi aprender a desaprender, porque cortou na hora, deu uma falha aí. Qual foi Ah, a pergunta dele? a pergunta do David foi: aprender a desaprender é uma competência do mercado de trabalho? Aí eu fiz essa reflexão que não concordo com isso, né? Eu concordo olhar para trás e continuar aprendendo e deixando os erros, as lições aprendidas como nosso histórico mesmo, que nós somos. A gente tem que, né, sempre estar trabalhando no gerúndio, nessa movimentação para melhor. E você? Bom, eu acho que aprender a desaprender é até uma frase de, eu esqueci, não sei se é Paulo Freitas ou se é Rubem Alves, não lembro, tá? Mas esse aprender a desaprender vem de um desses dois autores, que agora eu não me lembro exatamente. E é nessa proposta de, na verdade, é um trocadilho mesmo, mas nos referindo à aprendizagem contínua. Tá? E é como você falou mesmo, não é jogar o que você aprendeu fora e aprender coisas novas, não é isso. Até porque o que se aprende, a gente sabe que quando a gente vai embora, né, quando a gente morre, é a única coisa que a gente vai levar é o conhecimento, porque ninguém mais vai deter. Afinal, eu aprendi, está comigo. Né? Não é um produto, é algo que eu assimilo, então aprendi, vou viver com aquilo, mas eu preciso continuar no aprendizado, né? Eu me perdi aqui, subiu tudo, mas alguém perguntou como ou se as universidades elas não deveriam colaborar nesse processo formativo, né? E tenho certeza que sim, né? E as instituições, a gente mesmo, enquanto professor, a gente trabalha nessa linha de raciocínio, né? Claro, a gente compartilha o conteúdo, a parte técnica, mas a gente também faz com que o aluno ele olhe para dentro, né? Reflita, busque despertar e desenvolver essas competências, né? Agora, fica a critério do aluno se ele vai querer ter aquilo para ele, aprender aquilo ali, desenvolver aquilo ou não. Mas, hoje em dia, as universidades, elas estão sim aderindo a isso. Vocês já devem ter ouvido falar, o pessoal aí que está conosco, sobre o curso Felicidade, né? Que é um curso que foi criado em Harvard e já está vindo para o Brasil. Né? Imagine uma pós-graduação sobre felicidade. Né? Então, significa dizer que a gente precisa continuar aprendendo, desenvolvendo habilidades, características, valores que talvez antes a gente banalizasse, né? Eu gosto muito de falar do desenvolvimento de valores humanos, né? E basicamente amor, paz, verdade, ação correta, não violência. Será que 10 anos atrás a gente ia pensar em estudar e desenvolver isso? Talvez não. Porque a gente entende que isso aí é besteira das relações, mas hoje faz parte das relações profissionais e sim, a gente pode desenvolver no âmbito das universidades mesmo, tá? Então, acho que as universidades estão atentas a isso, e não só as universidades, vai muito mais, vai para faz parte
da estrutura do aprendizado que é desenvolvido pelos professores com os alunos. Alê, você tem outras perguntas aí? Eu me perdi, eu seguro algumas perguntas, mas aí perdi tudo aqui. Eu não sei nem segurar a pergunta, Nay. Eu tô aqui na mão grande mesmo, no caderno, colocando. Não sei, essa tecnologia eu tenho que aprender. Pronto. É, só pegar aqui. Rapidinho, Eliane colocou aqui assim, mais lives como essa. Muito obrigada. Vocês são top. Obrigada, galera. Agradecer Diga todo aí, mundo Ale, qual foi aí. que você Mas então, pegou? Mia, eu peguei aqui, peguei. Mia perguntou como mudar. Eu acho que Nike já começou essa reflexão, né? A palavra-chave aí de como mudar, Mia, é autoconhecimento. Então, a gente tem que ser crítico no sentido de o que é que eu posso aperfeiçoar dentro das minhas habilidades como funcionário, perdão, como colaborador, que a gente está falando aqui do mercado de trabalho, né? E fazer aquilo que a gente falou há pouco, né? Um plano pra gente, do tipo assim, eu preciso melhorar minha comunicação. Então, assim, vamos mapear quais são os cursos gratuitos, né? Disponíveis para melhorar isso. Seja comunicação oral, comunicação escrita, ou então eu tenho que melhorar a questão da assertividade. Então, a primeira coisa, Mia, para te responder como mudar, é realmente se conhecer, verificar o que a gente tem de pontos mais frágeis, né, que são menos atrativos, que é o termo que a gente está utilizando aqui hoje, nesse debate, essa live, e correr atrás mesmo. E, de novo, para não entrar naquela paranoia de vou fazer tudo ao mesmo tempo, eu fico angustiada, a palavra é essa, aquelas pessoas que ficam, né, fazendo tudo ao mesmo tempo, sem um plano. Não precisa ser um plano no papel, não, pode ser na mente também. Eu gosto de colocar no papel, mas isso é meu modus operandi. Acho que é fundamental a gente pensar assim, quero isso. Depois que você conseguir atingir aquele seu objetivo, melhorei minha comunicação escrita e oral. Pronto, vou passar para a próxima etapa. Então, acho que claro que pode abrir duas frentes, não tem problema nenhum, mas assim, ficar, tem um curso novo gratuito, eu vou lá, outro. Matemática financeira, comunicação, contabilidade, direito trabalhista, ambiental. Eu acho que a pessoa vai ficar frustrada, não tem outra palavra. Vai se frustrar porque o conhecimento é muito plural, muito, né, muito vasto. E você, quando você olhar para si, você vai ver que você é uma amálgama de várias coisinhas pequenas, pinicadas, e que isso não trouxe valor para você. A gente fala muito de valor em relação ao produto, serviço, mas a gente tem que falar de valor também para a gente, enquanto colaborador que quer se posicionar melhor no mercado de trabalho. Faça alguma reflexão, né? Que eu quero depois jogar uma, porque o tempo já está, né? Daqui a pouco vai encerrar a live. E eu queria fazer a última reflexão sobre quem está desempregado, que a gente não fala desempregado, quem está fora do mercado de trabalho. Coisas tangíveis aqui, ó, listinha, para voltar, né, muito mais fortalecido e atrativo para o mercado de trabalho. Tá, você quer que eu comece, Pode começar. Pronto. Inclusive, eu tenho feito isso, tá? Essa prática, esse exercício. Coloca no papel, por favor, tá? Busca realmente fazer a reflexão, esse exercício de autoconhecimento, tá? O que é que eu tenho, o que é que eu não tenho, o que é que eu posso desenvolver, o que é que tem de oportunidades, né? Aquela análise SWOT, para quem já estudou a matriz SWOT, de repente pode ajudar. O que é que tem de oportunidades no mercado que eu posso aproveitar? De que forma eu posso construir também, criar as oportunidades, tá? E ficar atento com o que é que pode me deixar distante do mercado de trabalho, tá? Essa reflexão que a gente precisa realmente fazer e se posicionar. A autogestão, ela é deveras necessária. Você falou no início da língua portuguesa, saber escrever. Pelo amor de Deus, eu estou fazendo isso, por favor. E isso faz parte de uma outra competência, que é a comunicação, gente. A gente precisa ter esse cuidado de saber se expressar, passar o recado, né? Assim, que mensagem que a gente quer passar? E talvez esse desenvolvimento da comunicação a gente já possa fazer desde já, né? Nas minhas redes sociais, que mensagem eu quero passar? Né? De que forma que eu quero ser lembrado? De que forma que eu quero ser visto? Né? Quando as pessoas falarem Nayara Jesus,
que ele remete quando alguém fala, comenta sobre eu para você, por exemplo? E é assim que você precisa estar sempre se posicionando, refletindo sempre dessa forma, né? Como é que eu quero me apresentar? E não tenha vergonha de já deixar escancarado quem é você, né? A construção técnica que você já teve até o momento. Isso não deve ser jogado fora também, né? Mas a gente também fazer a reflexão de como é que eu estou me comportando. As organizações estão utilizando muito as redes sociais para investigar, conhecer um pouco mais dos colaboradores e a gente precisa estar atento a isso, tá? Com você, Ale. Nosso Tô tempo foi aqui, muito rápido. tá curtindo, eu tô aqui anotando, meu Deus, é muita pergunta. Então vamos lá. Para quem perdeu o emprego, né? Tá disponível, a gente não fala perder o emprego porque tem um aspecto negativo, a gente Isso. tem que jogar energia boa para o universo, que eu acredito em energia. Se atualizar. Então, assim, qual é o seu segmento? Você trabalha em qual segmento? Ficar atualizado em relação ao que está acontecendo. Então, ler jornais, notícias, ver que cursos, né? O que, é que eles esperam daquele segmento, quais são as mudanças, as modificações, e se tornar, ficar atualizado. Por quê? Quando a gente está no mercado de trabalho, ficar atualizado é uma condição sine qua non, porque o mercado te obriga a isso, a sua empresa, seu gestor, né? Você está sabendo disso. Então, querendo ou não, por mais que você tenha uma postura passiva, a própria organização te obriga a ficar atualizado. E quem está fora, que é essa parte finalzinha, muitas vezes acaba ficando aquém dessas notícias. A outra que você já falou, Nai, antes, e trago aqui de novo, rede de contatos. Então, LinkedIn, Instagram, né? Faça publicações bacanas, usa o Canva para fazer cards legais, cuidado com o português. Sobre a sua profissão mesmo, a sua atuação, assim, compartilhe conhecimento. Então, você trabalha sempre de vendas, faça publicações sobre como aumentar as vendas, por quê? Aquilo que Nai falou. Quem não é visto não é lembrado. Então, mesmo você usando seu Instagram, seu LinkedIn, e LinkedIn tem mais esse foco, as pessoas, quando tiverem a oportunidade, vão lembrar, e fulano, poxa, ele tá sempre atualizado, não vai nem saber que você tá fora do mercado de trabalho. Então, seu nome se torna bastante visível. Tô lembrando, por exemplo, teve uma vez que eu tive que fazer um grupo de professores para um curso e eu precisava de fisioterapeutas. Então, muitas vezes eu pensava assim no meu Instagram, quem é fisioterapeuta e tem postagens legais sobre o assunto? E aí eu fui atrás deles, dessas pessoas que muitas vezes não eram amigas, eram pessoas menos próximas, mas que estavam na minha mente. Por quê? Porque eu curtia as postagens, achavam postagens legais. Então, as duas dicas que eu tenho aqui para dar para tangíveis para quem está fora do mercado de trabalho é atualizar e rede de contatos, né? Não é ficar falando, estou disponível, ficar toda hora alarmando isso. Não, é fazendo marketing de conteúdo mesmo, conteúdo do seu segmento. A gente tem 3 minutos, Nai, bora encerrar, fazer as considerações. Bom, eu queria, minhas considerações, eu acho que já ficaram aí ao longo da live. Eu queria aproveitar para agradecer a todo mundo, que eu não pude falar o nome, mas eu vi aqui, tá? Gente, assim, vocês é quem fazem isso. E deixar aí a sugestão. Tá todo mundo falando que foi ótimo, viu, Ale? Foi muito bom Que mesmo. bom. Acho que a gente pôde ajudar bastante gente, E eu queria pedir aí, eu nem combinei isso com a Ale, mas acho que ela vai concordar. Gente, se vocês continuam alguma dúvida, alguma pergunta que a gente não conseguiu pegar para dar a resposta aqui, manda no nosso direct que a gente ajuda, a gente responde para vocês, tá? E talvez acho que a gente vai precisar fazer outra, viu, Lê? Porque o negócio foi tão bom, ficaram tantas coisas se responder. Não respondi várias, eu anotei aqui. Então, gente, queria agradecer realmente. Espero que esse feriado, né, 2 de julho hoje, né, fogos de artifício aqui na vizinhança, a gente tenha contribuído para vocês com algumas reflexões. Queria agradecer mesmo quem está participando aí, quem assistiu. Eu sei que tinha várias lives aí super interessantes ao mesmo tempo e vocês optaram por estar aqui conosco. Queria agradecer. Muito obrigada para vocês. E aí a gente vai se vendo, então. Obrigada mesmo. Obrigada, Nai, também. Beijo, Para esse obrigada, fiquem com bate-bola. Deus, viu? Olha, para quem está aí amanhã, eu tenho uma live com Maribel Barreta, bem interessante a temática, consciência em prol da humanização corporativa. A Lê, você também está convidada para participar, Estarei viu? lá. Beijo, pessoal. Fiquem Beijo. com Deus.
Daqui a pouco a live vai estar disponível aqui no meu feed, para quem quiser rever e compartilhar com quem não pôde assistir, tá? Beijo, fique com Deus. Obrigada, Lê. Obrigada, Eunai. Beijo. Beijo.